Fala galera, sejam novamente bem-vindos ao canal do professor Emanuel Macedo, seu professor de Física. Pessoal, agora a gente vai usar o FET mais uma vez, né? Já tinha usado aí para dar uma aula de refração da luz. Vamos usar o FET agora para explicar melhor como é que se dá a lei de Coulomb, tá? Aquela expressão matemática lá que a gente viu em sala de aula. Então, se você gostar da aula, deixa seu like, compartilha essa aula e ajuda o canal do professor aqui a continuar crescendo. Valeu? Vamos à aula! Então, pessoal, é o seguinte, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui, né, o simulador FET, como eu falei, o FET, ó, ele está disponível de forma gratuita na internet para você fazer simulação lá de física, né, de química, de biologia, matemática. Você vai apresentar algum trabalho na escola, feira de ciências. O FET, ele ajuda muito, tá? Aqui a gente fazer algumas apresentações legais. O que eu quero mostrar para vocês hoje aqui é a lei de Coulomb, certo? A lei de Coulomb diz o quê? Que o produto das cargas, o produto entre duas cargas, é proporcional ao valor da força elétrica e que o quadrado da distância entre as cargas é inversamente proporcional à força. Tá? Aqui não tem como a gente escrever em cima do FET, tá? Por isso que eu não estou usando a caneta aqui, mas para quem já estudou esse ano, né, a parte de lei de Coulomb, lembra? Lei de Coulomb, resumidamente, de forma matemática, é força elétrica é igual a K, que é aquela constante eletrostática do meio, vezes o produto da carga Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. O que a gente vai ver hoje aqui é mais como é que se dá o comportamento, tá? De quando eu mexo com as cargas, com a distância, como é que a força se comporta. Então nota a seguinte, ó. Aqui a gente tem, vamos colocar aqui antes, na escala macro, deixa eu ajeitar aqui, aí beleza, ó. Aqui a gente tem uma carga Q1, certo? Uma carga Q1, uma carga Q2, nota que a gente está analisando aqui de forma macroscópica, então é como se a carga tivesse também tamanho, tá? Carga Q1 e Q2, tem uma pessoa aqui, ó, segurando, né, puxando a carga Q1 e tem uma pessoa aqui também puxando a carga Q2. Aqui embaixo a gente tem o valor das cargas, nota que as cargas estão no valor de microcoulomb. Lembra que sempre é comum das questões cobrar a carga em micro, tá? Então não esqueça, micro vale 10 a menos 6. Então aqui na verdade é menos 4 vezes 10 a menos 6 e 8 vezes 10 a menos 6. Vocês têm que lembrar os prefixos, às vezes a questão não dá o valor e tem gente que esquece, tá? Então é bom lembrar, memorizar os prefixos. Micro é muito comum aparecer aqui na eletrostática, vale 10 a menos 6, ok? Aí o que acontece, ó? Primeiramente, nota que se eu colocar aqui uma das cargas como 0, não tem força elétrica, ó. Q2 e Q1 não vão se atrair nem vão se repelir. Por quê? Porque para existir a força elétrica é necessário que existam duas cargas. Então, por exemplo, se aqui fosse um próton, ó, Q2 fosse um próton, e aqui fosse um nêutron, não existiria força elétrica. Se isso aqui é um elétron e isso aqui é um nêutron, também não vai ter força elétrica. Para que exista força elétrica é necessário que os dois, né, os dois corpos, as duas carguinhas tenham valores diferentes de 0. Ok? Muito bem, então o que acontece? Ó? Colocou 0 em uma das cargas, a força elétrica vai zerar também. Se eu colocar a carga como sendo positiva, ó, Q1 é 2 microcoulombs. Como Q1 é positiva e Q2 também é positiva, você vai ter aqui já uma força de repulsão. Essa força de repulsão ela é aproximadamente 159,779 newtons. Ou, se eu quiser deixar a notação científica, ele vai arredondar aqui, vai deixar como 1,60 vezes 10 elevado a 2 newton, né? 160 newtons. Se a gente alterar o valor de uma das cargas, ó, se eu for aumentando o valor da carga, digamos a carga Q1, você também vai aumentando o valor da força elétrica, né? Agora a força elétrica já é 4,79, 4,8 vezes 10 elevado ao quadrado. Se eu aumentar cada vez mais, né? Essa daqui já está no valor máximo, a força elétrica ela vai aumentando. Nota que a força elétrica ela aumenta de forma proporcional com as cargas, né? Se a gente fosse desenhar o gráfico da força em função da carga, esse gráfico seria uma reta, né? Uma função linear, ok? Se a gente vai diminuindo o valor das cargas, ó,
a força elétrica vai diminuindo, até que se uma das cargas ficar zero, a força elétrica também é zero. Se eu aumentar agora, de forma que uma das cargas seja negativa, né, a carga Q1 agora sendo negativa, eu agora tenho uma atração, devido àquele princípio da eletrostática que diz que corpos, né, com sinais contrários, dois corpos, eles tendem a se atrair, os opostos se atraem, certo? Então a gente vê que a força ela aumenta com o produto das cargas. Outra coisa que a gente vê é que, o que é que acontece? Ó? Vamos pegar aqui, vamos dizer que a distância entre as cargas seja de, vamos supor aqui que eu tenha, vamos dizer que seja, vamos colocar aqui, melhor, ó, aqui a distância entre essas duas aqui seja de 4 centímetros, nota, a distância entre as duas, 4 centímetros, né? 449, 4,5 vezes 10 ao quadrado, 450 newtons. O que acontece se a gente diminuir a distância? Se a distância ficar 2 vezes menor, ou seja, a distância entre os centros de massa das cargas, né, dos corpos aqui que estão encarregados, a distância entre os centros de massa é de 4 centímetros. Se a gente reduzir isso aqui pela metade, ó, 2 centímetros, o que vai acontecer agora com a força? A força ficará, no caso aqui ficou 2 vezes menor a distância, a força ficou 4 vezes maior. Novamente, a força aqui era quanto? Ó? A força aqui era 450, né? Como agora a distância cai pela metade, essa força vai ficar 4 vezes maior. É só você pegar lá 450, multiplica por 4, vai dar 1,80, né? Vezes 10, aliás, isso aqui é 1,80 vezes 10 a terceira newtons, ok? Então a gente vai ter aqui o que a gente chama de força elétrica, analisando aqui a parte das distâncias. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui interessante. Aqui ele tem só mostrando os valores da força, tá? Aqui a gente pode analisar também de maneira, deixa eu ver aqui, agora sim, ó, isso aqui, né, de maneira microscópica. Tá, aqui as carguinhas não tem tamanho, mas também vale a mesma relação, né? Agora as cargas aqui estão em função da carga elementar. Lembra que a carga elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E a distância agora aqui, ó, como aqui é uma escala microscópica, uma escala atômica, a distância pico, tá? 1 picômetro equivale a 10 a menos 12. Mas também, pessoal, é a mesma coisa. Se eu aproximo as cargas uma da outra, né? Ó, tá aumentando a força entre elas, né? Ó, aumenta a força entre as cargas quando a gente diminui a distância. Nesse caso aqui a gente vai ter uma força de, no caso aqui uma força de atração, né? Estão se atraindo, já que uma é negativa, a outra é positiva. Se eu mexer com o valor das cargas, eu também estou alterando o valor da força elétrica, ou para mais ou para menos. Beleza? Então, ó, espero que tenham gostado, tá, da aula. É só para mais para a gente brincar mesmo, tá? Fica aí a critério de vocês querer fazer alguma atividade, analisar isso aqui melhor. Só entrar lá no FET, coloca lá FET, Física, simulações lá envolvendo eletricidade. Você vai encontrar isso aqui e mais outras coisas, tá? Eu prometo fazer uma próxima aula aí com campo elétrico, tá? Campo elétrico também, usando o simulador FET, tá? Vamos deixar um pouquinho agora a matemática de lado e vamos mais analisar como é que essas grandezas estão relacionadas. Mais uma vez, vocês lembram que aqui a gente viu que a força elétrica aumenta com o produto das cargas e diminui com o quadrado da distância. Valeu, é isso, espero que tenham gostado e fiquem atentos às próximas aulas. Aquele abraço!